Então, irmãos, a gente está aqui com o pastor Neto, que é do Ministério Limiar de Cuidado com o Missionário. Fique à vontade, pastor. Deus abençoe. Bem, meus amados, me pediram para compartilhar hoje com o tema experimentando o cuidado de Deus em tempos difíceis. E todos nós temos momentos difíceis, não é verdade? Todos nós. De uma forma ou de outra, nós experimentamos isso. Eu me lembro de uma vez eu fui fazer uma conferência em Manaus e eu contei uma experiência muito dura para mim. E, inclusive, eu vou compartilhar um pouco com vocês, porque isso me marca e eu gostaria que fosse um pedido de oração. Eu não falei na hora, porque como eu ia falar agora, mas fica como meu pedido de oração. Eu tenho minha filha de 31 anos. Ela, ela foi criada na igreja, assim como filha de pastor, né? Todos, né? E procuramos dar todo o ensino bíblico, tudo isso. E meus filhos foram para mim braços direitos no meu ministério. Ela é uma ministra de louvor fantástica, tem dons para música. E então eu me sinto muito abençoado pela vida dos meus filhos. Mas quando minha filha ia fazer 19 anos, ela teve uma decepção muito profunda com o moço da igreja, que era o namorado, estava planejando fazer Hillsong, casar, aquela coisa toda, e já trabalhava numa missão de missões urbanas. Ela passou por uma grande decepção. Ele terminou com ela no Dia dos Namorados, ela entrou em depressão. Eu tentei cuidar da minha filha, mesmo sendo terapeuta, eu não consegui cuidar, nem eu, nem a mãe. O fato é que ela se afastou dos caminhos do Senhor e ela tem vivido uma vida longe de Deus. Eu não vou expor tudo, porque me é muito difícil. E também aqui, ela é a história dela, não é a minha. Não quero expor a história dela. Mas foi muito difícil para mim o dia que ela saiu de casa. Na realidade, ela saiu de casa algumas vezes, mas vê-la sair de casa no dia que ela disse para mim: não quero seu Deus, não quero a sua fé, quero viver minha vida, quero quebrar a cara, quero fazer a vida do meu jeito. O mundo se abriu debaixo dos meus pés. Se a minha filha está longe dos caminhos do Senhor, vai fazer 12 anos. Ainda não completou 12 anos, porque isso foi em setembro de 2018. E foi muito difícil experimentar aquilo, e já tivemos várias situações. Então, eu estava pregando numa igreja e contei a história, contei alguns detalhes da história. Eu quase perdi minha filha num acidente que ela provocou, tentando tirar a vida. Então, foi muito difícil para mim experimentar essas coisas. Quando eu contei a história, então terminou o culto, tudo isso, e tivemos uma confraternização depois do culto, e um moço que tinha sido meu amigo, eu estava pregando em Manaus, numa igreja, esse moço tinha sido meu amigo durante a adolescência. Ele disse assim: fiquei muito impactado com sua história, mas deixa eu contar a minha. Aí ele conta a sua história para mim. Ele tinha 2 filhos, um de 20 anos e um de 18. O de 18 anos, quando tinha 16, se envolveu com as drogas e, por um acerto de contas, a vida dele foi ceifada, aos 18 anos. O filho de 20 anos, um menino trabalhador, recém-casado, tudo isso, voltava do trabalho e parou sua moto no sinal, uma caçamba veio, passou por cima dele e o matou ali mesmo, né? Na pista. Isso no espaço de 1 ano e 6 meses. Aquele meu amigo perdeu seus 2 filhos de forma trágica. Quando ele me contou aquela história, eu me senti desse tamanho. Minha história era nada. Minha história era nada. Todos nós temos momentos difíceis. Todos nós temos momentos de dificuldade. Esse tempo que passamos agora não tem sido fácil. Os que estão no país sabem do momento, não somente de confinamento que nós passamos, mas um momento político muito difícil. Eu tenho ouvido os missionários e
e eu estou ouvindo falar como tem sido difícil para eles, a questão do sustento. Há muitas igrejas logo deixando o sustento dos missionários. Eu tenho ouvido de pastores que não têm como pagar o aluguel do prédio onde a igreja se reunia e aí está entregando, tem pastor com dívida superior a 150 mil reais de aluguel. Enfim, tempos difíceis. Todos nós experimentamos. E escolhi um texto para compartilhar com vocês de um homem que passou um tempo difícil. Na realidade, para mim, é a pessoa que teve os tempos mais difíceis na vida. E todos nós conhecemos a história de Jó. E no capítulo 19, Jó, conversando com seus amigos, ele diz assim: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Tirou-me a esperança, como se arranca uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha terra. Isso aqui é uma breve descrição do que Jó está se sentindo, como ele passa naquela circunstância que ele tinha passado. No versículo 13 ele diz assim: Deus levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem como estranho se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo o meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos. Tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de me devorar? Parece muito com a história de Noemi, quando ela volta para casa e ela diz assim: a flecha do Todo-Poderoso me atingiu. Não me chames mais Noemi, não me chamem mais. Me chamem Mara. Ela está amargurada, ela não é mais a senhora agradável, ela era amargura. Jó está descrevendo mais ou menos isso. Olha, Deus se voltou contra mim, eu perdi tudo. Aí ele diz no versículo 23, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro. Olha aí, Priscila. Gravar em livros, deixar registradas as palavras. E eu digo para Jó: Jó, suas palavras foram gravadas em um livro que fica para sempre. Que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Ele quer que as suas palavras fiquem esculpidas numa rocha, num livro com escrita de chumbo. E olha o que ele quer que se escreva. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Fantástico. Fantástico. Esse é Jó. Jó que perdeu seus bens, Jó que perdeu seus filhos, Jó que perdeu sua saúde, Jó que perdeu praticamente tudo, mas não perdeu a sua esperança. Ele podia dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Preste atenção, eu sei, não preciso falar de tempos difíceis, eu imagino vocês, eu estive na Guiné-Bissau entre os Felupes, eu conheço um pouquinho da realidade da África. Sou amazonense e conheço a realidade dos ribeirinhos.
fui pastor no sertão e sei como passa o sertanejo, sei como vive, sei de dificuldades. Só que esses dias têm sido dias muito difíceis. Mas quando os dias são difíceis, como é que a gente se relaciona com Deus? Como é que a gente se vê diante de Deus? E é exatamente isso que eu queria que nós pensássemos um pouquinho. Quando a gente perde tudo, o que fazer? Esse versículo 25, eu queria tirar algumas lições dele, quando ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. A primeira coisa, quando a gente passa por momentos difíceis e não pode perceber muitas vezes, não pode entender tudo, a gente precisa reconhecer que a gente é humano. Jó diz assim, eu. O versículo começa com isso, né? Quem é Jó? Primeiro ele está ali e ele sabe quem é ele. Ele é descrito por Deus como um homem temente, reto, justo, íntegro, que se desvia do mal. É assim que Deus o descreve. Né? O Senhor olha para Jó como este homem que teme a Deus, que se desvia do mal. Ele diz para Satanás claramente, você observou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. É assim que Deus o vê. Mas como é que Satanás o vê? Satanás o vê como o queridinho de Deus, que só teme a Deus porque Deus está cercando ele de bênçãos. É assim. Satanás diz para Deus, não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele e de sua casa e de tudo que tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema de ti na tua face. Jó então descreve, o Satanás descreve Jó como esse queridinho de Deus que é protegido, por isso é temente e fiel a Deus. Eu fico pensando como é que os amigos descreviam Jó. Como é que eles o descreviam? E quando a gente olha a história, a gente vê que os amigos possivelmente têm uma visão, eles sabem que é Jó, mas daqui a pouco eles começam a desconfiar. Talvez Jó não seja tão justo assim, não seja tão reto assim. Ele possivelmente tem pecado. Confessa seu pecado, Jó. Eu fico pensando como é que os parentes descreviam Jó. Será que descreviam ele como esse snob, religioso, esse metido a bonzinho, a santinho? Não sei. O texto não diz. Mas como é que o próprio Jó se descrevia? É interessante aqui, nós não temos tempo, depois você pode ler tudo, mas Jó se descreve como este homem, que a flecha do Todo-Poderoso alcançou, que Deus lhe tem abandonado, ele está passando por aquelas circunstâncias todas. Ele se vê como um homem desprezado pelos amigos, as pessoas próximas a ele já não lhe atentam, a sua mulher já não tem prazer nele, os amigos começam a acusar, mas Jó sabe quem ele é. Então a primeira coisa, primeiro de tudo que nós precisamos entender é que nós somos humanos. Tá? E há algumas implicações de ser humano. Primeiro, nós não sabemos a razão de todas as coisas. Nós não sabemos. Por que isso aconteceu? Eu sei que tem muita gente querendo dar explicações quanto a tudo que está acontecendo. Nós não temos explicações para todas as coisas. Nós não sabemos a razão. Por sermos humanos, nós não temos o controle de nada e ninguém. É doce ilusão alguém achar que tem o controle da situação, tem o controle de si mesmo, tem o controle de quem quer que seja. Nós não temos o controle de nada. Isso implica ser humano. Por sermos humanos, nós estamos à mercê dos eventos dessa vida. E nós vamos ter perdas irreparáveis. Todos nós. Os eventos da vida acontecem para todos. Quando chove, todos recebem a chuva, o sol vem para todos. E todos nós estamos sujeitos às coisas desta vida. Agora, na realidade, o Covid-19 mostrou que há algo que pode acometer todos, né? Um vírus que está em mais de 100 países. Então, pode pegar da criança ao velho, do rico ao pobre. Então, pode pegar todo mundo. Todos estamos sujeitos a isso. Por sermos humanos, nós não podemos determinar quantos dias viveremos.
se vamos ser ceifados por uma bala perdida, um ataque de quem quer que seja, ou mesmo um vírus como o Covid-19. Nós não sabemos. Não sabemos determinar quantos dias vamos viver. Nós não sabemos o dia da nossa morte. Nós não sabemos. Essas são algumas das implicações para ser humano, por sermos humanos. Então, veja bem, quando vierem os tempos difíceis, o que nós precisamos entender é tempos difíceis vêm para todos e nós estamos sujeitos a essas coisas por sermos humanos. Por sermos humanos. Mas nós precisamos também entender que é uma coisa fantástica no maior dos seres humanos que já existiu, que foi Jesus, o nosso exemplo. E nós precisamos entender a beleza disso. Algumas pessoas, quando pensam em ser humano, ficam achando que a pior coisa é ser humano. Mas Jesus veio para nos mostrar que é uma coisa fantástica. Que a gente pode experimentar grandeza dentro da nossa humanidade. Jesus, por exemplo, viveu em dias onde as crises sociopolíticas eram terríveis. Né? Mateus, quando diz assim, nos dias de Herodes, nos dias em que Anás e Caifás eram somos sacerdotes, nos dias em que aqueles dias eram dias terríveis, não eram dias melhores que os nossos. Aqueles dias que Jesus viveu, as crises sociopolíticas não eram brincadeiras. Jesus, por ser humano, experimentou os lutos muitas vezes, perdeu amigos, e ele esteve próximo a pessoas que tiveram perdas terríveis. Ele experimentou as alegrias e a tristeza da beleza de se relacionar com outros seres humanos. Por sermos humanos, nós vamos viver coisas boas nas nossas amizades, mas também vamos ser traídos, nós vamos ser rejeitados. Tá? Jesus experimentou a fome, o sono, o cansaço. Ele passou angústias terríveis. Mas ele foi humano e plenamente humano. E Jesus veio não somente nesse aspecto de ser o nosso Salvador, ele veio para mostrar que há coisas fantásticas em ser humano. Então nós precisamos entender que coisas ruins podem acontecer a pessoas boas. Se Jó, sendo para com Deus um homem honesto, boa pessoa, passou por tantas coisas ruins, imagine eu e você. Se Jesus passou por coisas terríveis, quantas coisas ruins não aconteceram a Jesus, sendo ele também um homem sem pecado e plenamente bom. E ele é o nosso modelo de ser humano. Então, entenda, na nossa humanidade, nós vamos passar por tempos difíceis, por momentos difíceis. Na nossa humanidade, como disse Jó disse assim, eu sei. A segunda palavra que eu quero pegar aqui é a palavra sei, quando ele diz eu sei. Primeiro diz eu, ele diz eu sei. Jó sabia um bocado de coisas, mas tinha coisas que ele não sabia. Ele não sabia que ia perder todos os seus bens num dia. Ele não sabia que ia perder todos os filhos num só dia. Ele não sabia que alguns de seus amigos bem próximos eram falsos amigos, né, que iam lhe acusar, que iam lhe virar as costas. Ele não sabia lidar com as circunstâncias adversas da vida, né? Passar por aquela afronta, aquela doença, as afrontas da esposa. Ele não sabia que ele era um conhecedor teórico de Deus. Ele achava que ele conhecia Deus. No final do livro, assim, eu te conhecia só de ouvir. Ele não sabia que ele era apenas um conhecedor teórico de Deus. Ele não sabia viver sem respostas. Jó era uma pessoa que queria respostas para as suas perguntas. É tanto que, se você olhar os últimos capítulos, ele faz muitas perguntas para Deus. Faz perguntas. Aí, depois que ele se cala, ele diz assim, então eu vou te fazer algumas perguntas. Deus faz 72 perguntas para Jó. Deus faz 72 perguntas. Perguntas que ele não tinha resposta. E que ele queria resposta. Jó não sabia o que era o conhecimento verdadeiro de Deus. Na nossa humanidade, muitas vezes, nós não sabemos de muitas coisas, mas nós precisamos estabelecer firmemente nossas convicções, de modo que a gente possa continuar a viver. A gente pode nem ter muitas
um conjunto de crenças que vão nos sustentar. Apenas uma é suficiente para a gente se manter firme no momento difícil, no momento da crise. E é o que Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e depois revestido este meu corpo, na minha pele, verei a Deus. Esta é a convicção que Jó tem. Convicções firmes trazem esperança. E aí eu queria perguntar a você, qual é a sua convicção? Você tem uma convicção firme em Jesus, no seu Redentor, no seu Salvador? Jó diz que ele sabia de algo que podia lhe dar esperança, de algo que podia lhe fazer querer continuar vivendo. Jó sabia que nenhum sofrimento é eterno, sabia que há promessas feitas por um Deus amoroso, soberano, né? Esse Senhor que está além do tempo e do espaço para nós, tão limitados que somos. Este Deus que governa todas as coisas, um dia ele ressuscitaria Jó. Jó sabia que ele seria ressuscitado e ele estaria no corpo glorificado. Ele sabia que esse sofrimento um dia podia acabar ainda em vida, mas podia acabar com sua morte. Ele mantém esse saber. O saber de Jó era que o seu Redentor vive. Sabia que a vida não acaba aqui nem assim, em meio ao sofrimento. Ele sabia. Então esteja certo que nós não sabemos todas as coisas. Nós não temos conhecimento pleno da vida e dos fenômenos por trás de tudo. Mas quando não se sabe ou se crê em nada, a vida perde sentido. A gente precisa ter pelo menos uma convicção de quem Deus é. Jó dizia: meu Redentor vive. E aí, é essa última palavra que eu quero. Quando ele diz: eu sei que meu Redentor vive. Ele usa a palavra para resgatador, né? Aquele que livra da escravidão e das aflições. Aquele que salva alguém de uma prisão pagando o preço ou resgate. Essa palavra que Jó está usando. Alguém que sofria para ver o bem do outro. Tá? O Redentor é o resgatador de histórias sofridas, de perdas irreparáveis, de sonhos perdidos, de famílias destruídas. Meu Redentor. É como Boaz foi para Ruth, o parente resgatador. O Redentor é o próprio Jesus. Jó diz que o seu Redentor é vivo, não é um Redentor morto. O seu Redentor vive. Esse Redentor não morre, ele dá vida aos mortos, ele triunfou sobre a morte e somente ele pode salvar e restaurar. Meu Redentor vive, disse Jó. O meu Redentor vive. Não importa se ele é Redentor. Eu sei que algumas pessoas às vezes até dizem assim: sim, Jesus é o Redentor, Jesus é o Salvador. Mas Jó diz uma coisa, falando disso, ele diz que ele é meu, ele é pessoal, ele é relacional com ele, é o meu Redentor. Minha palavra para você é: Jesus hoje é o resgatador da sua história, o seu Redentor, ele está com você. Você tem ele como seu Redentor, não Redentor de outros, mas o seu Redentor. Você está passando que momento difícil? Não importa. Se ele for o seu Redentor, ele pode restaurar a sua história. Ele pode mudar a sua história. Eu vou ver se vai dar para ouvir uma canção. Eu vou colocar aqui, vamos ver se consegue. Eu corri um pouquinho, porque o que estou querendo aqui é otimizar o tempo. Estou olhando aqui. Veja se o som está saindo. Não está funcionando. A criação declara e a vida em mim proclama.
mostrou ao céu onde devia nascer. Quem mostrou ao mar onde devia ir. E quem disse a lua onde fica a dia? De quem são as palavras que podem alcançar uma estrela? Eu sei que vive o meu Redentor. Eu sei que vive o meu Redentor. Toda a criação testemunha. Ele alcança os bocados. E as mãos gentis que acolhem quando estou confusa, conquistar alva morte para me trazer vitória. Eu sei que vive o meu Redentor. Eu sei que vive o meu toda a criação testemunha e a vida que a livra de eu sei que vive o meu Redentor. Ele vive para pagar os meus erros. Ele vive para sempre eu proclamarei. E prescindeu os meus pecados, sua vida preciosa entregou, mas agora está vivo e o túmulo está vazio. Eu sei que vive o meu Redentor. Eu sei que vive o meu Amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Em tempos difíceis, como experimentar o cuidado de Deus, primeiro reconheça que era humano. E na sua humanidade, se submeta à divindade, ao senhorio de Deus. Reconheça que é humano. Reconheça suas limitações, mas firme suas convicções. Firme sua convicção em quem Deus é. Firme a sua convicção em quem Deus é. E espere nele como o Redentor. O Redentor de histórias, o Redentor de vidas. Que Deus te abençoe. Queria orar por você. Ó Senhor, no nome de Jesus, guarda a vida do meu irmão, da minha irmã.
que tem passado por lutas, por perdas, por tempos difíceis. Que a tua boa mão venha sobre ele. E que na tua graça, na tua paz, Senhor, o Senhor também possa ministrar alívio no momento de dor, que o Senhor mesmo possa ministrar confiança e esperança em Ti. Coloca pessoas que possam animar na fé, que possam ajudar a atravessar este momento. Que a Tua graça, a Tua misericórdia seja abundante. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.